Abra sua Bíblia, daqui um pouquinho nós vamos estar orando e os irmãos vão descendo para adorar. Daqui um pouquinho. Abra sua Bíblia, aonde foi lido. Lucas capítulo 10, versículo 1. Glória a Deus. Nós vamos continuar lendo esse texto para poder a gente compreender aonde a gente quer trazer uma mensagem prática. Glória a Deus. Nós paramos aqui no 30 do capítulo 10 de Lucas. Jesus ele foi interrogado por um mestre da lei, e diante dessa interrogação Jesus vai fazer também, faz-se uma pergunta e Jesus vai contar uma parábola. E eu quero que os irmãos leiam comigo no versículo 30, que diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair as mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhes causarem muito ferimentos, retiraram-se e deixaram-se morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. E certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo-o, padeceu-se dele. Chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastarem a mais, indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus agora devolve a palavra para aquele homem. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, Jesus disse para aquele homem: vai e procede tu de igual modo. E quem pode dizer amém? Glória a Deus. Eu nunca preguei uma doutrina nesse texto, eu me lembre não. Eu já preguei nesse texto, já culto evangelístico, culto de missão, mas nunca eu preguei uma doutrina aqui. E hoje eu estava em casa estudando, meditando, orando, e o Espírito Santo me deu esse texto para nessa noite nós conversar e tirar lições práticas, até porque evangelho é prático. Glória a Deus. Evangelho não está no mundo da teoria. Evangelho. Silvano está aqui? Glória a Deus. Evangelho é prático, e eu quero tratar com os irmãos justamente isso, porque nós estamos vivendo um momento, irmãos, de um evangelho que muitas vezes fica só na teoria, e a gente tem caído na tentação de trazer para nossas vidas algumas imitações que não são muito boas. Por quê? Porque fica na dimensão não da prática verdadeiramente daquilo que a gente crê, daquilo que a gente
expõe no nosso dia a dia. E nós somos tentados para isso. Nós somos tentados a viver um evangelho, me permita dizer assim, um evangelho de fantasia. Nós somos tentados a viver um evangelho para agradar alguém que está ao nosso redor. A gente somos tentados a isso, a passar uma imagem para as pessoas, para elas nos retornar com palavras de agrado e achar que nós somos autênticos, até demais. Mas a Bíblia diz que o evangelho ele é muito prático e muito simples. Jesus ele pregou mais simples do que os pregadores de hoje. Os pregadores de hoje são muito complicados, faz muito arrudeio, e quando eles terminam de pregar, se tem alguém descrente, ele desiste de aceitar Jesus, porque é muito difícil de servir da maneira que o pregador expôs a mensagem. E o evangelho é simples. Por que o evangelho é simples? Porque o evangelho é prático. Jesus ele ensinava os discípulos, e o discípulo colocava em prática aqueles ensinos de Jesus. E hoje à tarde, Deus falando comigo, eu botei 3 temas aqui. Primeiro, evangelho diferente. Diga comigo assim: evangelho diferente. Vida cristã com atitudes diferentes, fazendo o que o outro não faz, praticando o que os outros não praticam, sendo o que ninguém é. Isso aqui é muito bom. Por quê? Quando eu olho para a vida dessa parábola aqui, eu vou olhar para a parábola e vou identificar aqui 5 personagens. Aí vamos ver o homem que foi atacado, nós vamos ver o levita, nós vamos ver o sacerdote, nós vamos ver o samaritano, e nós vamos também ver aquele que hospeda, o hospedeiro. Dá para a gente tirar lições aqui e sair hoje daqui colocando em prática. Primeiro, eu não preciso estar imitando as pessoas. Eu tenho que viver a minha fé. Eu não preciso estar pegando modelo em nenhum dos irmãos para agradar a Deus. Por quê? Porque Deus, o Espírito Santo, Jesus, o Espírito Santo, ele nos conduz na fé que você e eu tenho. Eu não preciso imitar um pregador, ou então imitar algumas atitudes. Se for boa é bom, mas se for ruim, porque nós somos tentados para isso. Tem pessoas que dizem assim, se você exorta uma pessoa, ela diz: pastor, mas fulano faz, pastor, fulano também pratica, e eu vou imitar uma pessoa que não é referência para mim? Eu tenho que imitar pessoas que é referência. Eu tenho que herdar algo que é bom. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu tenho que reter o que é bom. O que não é bom, eu deixo passar. As virtudes de alguém que é bom, eu posso abraçá-lo. Então, quando o tema é vida cristã com atitude diferente, nós temos que ter coragem para isso. Porque se a gente não tiver coragem, convicção, certeza de que Deus me deu um padrão de vida, eu vou começar a viver a vida me baseando pelo irmão, por outro, vai dando certo e eu estou querendo imitar. Não, eu preciso ter as minhas convicções como cristão. Me lembrei de uma passagem de Daniel 1:8, quando a Bíblia diz que Daniel, ele resolveu, o texto vai dizer isso, uma tradução, ele resolveu ser diferente.
Ele resolveu não andar pelos mesmos caminhos que aquele povo estava. Ele resolveu a não fazer as mesmas coisas que aqueles outros jovens iam fazer. Os 3 jovens do mesmo jeito. Eles resolveram não adorar a imagem. Eles resolveram não se prostrar, não trocar os seus valores. Eles resolveram isso, viver diferente. A Bíblia vai falar no capítulo 39 de Gênesis que José também viveu diferente. Ele poderia ser um jovem que tinha abraçado a fornicação. Ele ainda era jovem, foi tentado, foi insultado, e a Bíblia diz no versículo 10 de lá desse capítulo, que várias vezes aquela mulher tentou, e a Bíblia diz que ele foge. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: para você viver uma vida diferente, você tem que fugir muitas vezes. Algumas vezes você vai ter que fugir, para você viver um modo de vida diferente. Então, irmãos, nós vamos ver aqui, como cristão, temos a missão de fazer a diferença na vida das pessoas. Você pode repetir isso comigo? Vai ficar gravadozinho. Quando você fala, fica gravado. Vamos comigo? Como cristão, temos a missão dada por Deus de fazermos a diferença na vida das pessoas. Mas a pergunta é: eu estou fazendo essa diferença na vida das pessoas? Aqui, irmão, olha para mim. Será que nós estamos fazendo a diferença onde Deus nos colocou? E eu vou falar daqui um pouquinho para vocês, que eu não estou falando de uma vida que você não pode exercer. Eu estou falando de algo bem simples, que você pode viver e você pode ser desejado. Porque olhando aqui, tirando algumas lições desse texto aqui, nós vamos tirar pelo menos aqui umas 3 lições. A Bíblia diz, irmãos, por que eu estou insistindo nisso aqui? A Bíblia diz que Jesus foi que disse isso. Jesus disse que nós somos o sal e a luz desse mundo, não é assim? A Bíblia diz que nós somos sal que tempera, que dá sabor nas vidas das pessoas. Nós somos luz que ilumina as vidas das pessoas, no sentido de cristão. E a Bíblia, irmãos, vai exaltar isso. Jesus nos ensinou que a vida cristã tem que ser diferente. E a vida cristã, ela é desejada, ela é admirada pelas pessoas que nos cercam. Como é isso, pastor? Vou te explicar. Eu digo para vocês que o mundo, ele não está para apontar as pessoas. O mundo, ele quer ver Cristo em nós. O mundo deseja os cristãos. Existe, claro, existe um lado negro desse mundo, mas existe aquele mundo que ele tem fome e sede de Deus, e ele busca isso na igreja. Ele busca isso em nós. Então nós somos desejados, irmãos. Os cristãos que têm uma vida diferente, eles são desejados pelas pessoas. As pessoas que nos rodeiam, ela nos deseja. Por quê? Porque ela quer ver Jesus nas nossas vidas. E quando elas nos apontam, é porque ela não está vendo Jesus nas nossas vidas. É aquilo que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que há uma nuvem de testemunha. E essa nuvem de testemunha, ela está ali olhando. Tudo bem que o texto não vai falar diretamente que é isso. O texto vai apontar para o capítulo 11. Mas eu estou aqui tirando uma lição. E essa nuvem de testemunha, ela está olhando para nós. E ela não está nem aí com o pecado, não. Ela não está lhe observando para ver pecado em você, não. Ela não está lhe observando para ver erro em você, não. Ela está lhe observando para ver Jesus Cristo na sua vida. Ela está lhe observando para ver o Espírito Santo operando na sua vida. Porque eles têm sede, eles querem isso.
Quer ver uma passagem? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32 e 33, vamos ler aí. Glória a Deus. Que nós vamos já aprender com esse samaritano as atitudes diferentes de cristão. Olha o que é que diz aqui, ó. Vamos lá. Abra a sua Bíblia. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Agora ele vai dizer aí, ó. Como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. Então as pessoas, irmãos, que estão ao nosso redor, eu sempre falo isso aqui, nós somos restaurador, nós somos pessoas que podem mudar ambientes, aonde a gente chegar a gente pode mudar, não é o lugar que muda, é você que entra no lugar e muda, somos nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos uma vida, irmãos, pautada na palavra, e isso tem poder para mudar ambientes contaminados. E nós vamos aqui aprender com esse samaritano atitudes diferentes na vida cristã. Eu vou começar o sermão. Lê comigo aí o versículo 33. Abre a sua Bíblia, fica com ela aberta e lê comigo o versículo 33, que vai dizer assim: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo o padeceu-se dele. Uma lição para nós. Deixa o texto e eu estou tirando para a gente aplicar. Primeira lição. Primeira atitude diferente na vida cristã. Diga comigo assim: teve compaixão daquele homem. E observação, desconhecido. Aquele homem era desconhecido. Aquele homem não era um amigo íntimo, e nem um amigo. Aquele homem não era o amigo do churrasco do fim de semana. Até poderia ser um inimigo, se baseando pela questão do samaritano e do judeu. Mas essa lição é importante, porque esse homem, e daqui um pouquinho eu comento a questão do sacerdote, do levita. Olha aqui para mim, esse homem teve compaixão dele, e eu quero fazer uma aplicação na igreja. Porque esse homem simplesmente ele está imitando Jesus. E qual é o nosso referencial maior? Qual é o nosso modelo? Qual é o nosso modelo? Nosso modelo não é Jesus? Sim ou não? Nosso modelo é Cristo. E esse homem está dando uma lição a nós, que ele está fazendo algo que Jesus fez. Mateus 9, 35 e 36, nós vamos ver isso. Você pode anotar aí, depois você examina. Que Jesus, ele vai demonstrar esse sentimento de compaixão, de misericórdia pelas pessoas. Se você quiser ler, está aqui. Jesus percorria as cidades, está aqui. Para a gente não, você pode ir anotando aí. Jesus, ele teve esse sentimento pelas pessoas. E a primeira atitude aqui, diferenciada desse homem, é justamente isso. Ele teve compaixão daquele homem. Compaixão desperta em nós, irmãos, um sentimento que todos nós precisamos ter. O Evangelho, ele não se resume só aqui não. Diga comigo: compaixão desperta em nós a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas. Eu vou repetir aqui novamente. Vamos lá. Compaixão desperta em nós a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas.
compaixão. Desperta em nós ajudar o próximo a resolver os problemas dele, as aflições dele. E eu tenho mais uma base aqui, novamente Jesus, quando Jesus, nesse mesmo texto, e no capítulo 7 também de Lucas, quando Jesus, ele encontra com aquela mulher caminhando, a caminho do cemitério, com o marido morto, e tem o versículo 13, eu acredito que é o versículo 13, o capítulo 7 de Lucas, quando Jesus se compadece dessa mulher. A mulher chora, a mulher clama, a mulher está ali, e Jesus, ele participa disso. Olha o que é que eu estou dizendo aqui, despertou em Jesus, desperta em nós, a compaixão desperta em nós, irmãos, um sentimento muito bom, de eu fazer parte de algo que a pessoa está sofrendo e ajudá-la. Não é simplesmente eu mandar uma mensagem, porque hoje é horrível, né? Ninguém participa mais de nada, a gente manda mensagem. Isso está horrível hoje, isso está atrapalhando o nosso relacionamento. Ninguém liga mais, é mensagem. E às vezes não é nem com uma mensagem de voz, é mensagem escrita. Está horrível, porque o contato é bom, o abraço é bom, o aperto de mão é bom, a palavra falada aos ouvidos de quem está sofrendo é bom. E esse sentimento precisa estar em nós, porque ao nosso redor tem muita gente sofrendo. Talvez no seu lado tenha uma pessoa que está aflita, precisando de alguém ter compaixão por ela, participar com ela. Não é só dizer, vou orar, irmão, isso embora, não. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então, compaixão desperta em nós a vontade de ajudar. Que coisa maravilhosa, né? Glória a Deus. Bota som aqui, irmão, não me atribula não. Vai lá, bota um somzinho aqui. Então veja bem, isso precisa ter nas nossas vidas. Sabe por quê? Eu vou explicar. Por quê? Porque nós somos igreja, nós somos corpo, e nós não podemos, ou nós não devemos pedir ajuda lá fora. A Bíblia diz que nós temos que achar ajuda aqui dentro. É aqui dentro da igreja, do corpo de Cristo. Quem pode dizer amém? É aqui dentro. Aqui dentro, os domésticos da fé é onde nós vamos encontrar refúgio. Talvez você está bem tudo, glória a Deus por isso. Mas talvez tem pessoas que estão sentadas aqui toda espedaçada. E a compaixão pode estar na sua vida, e você pode hoje estar sentindo o desejo de ajudar, de compartilhar. Uma pessoa que tem compaixão, ela consegue compreender o estado de outra pessoa e deseja aliviar o seu sofrimento. Vamos falar isso nós dois, vamos? Nós dois, eu e a igreja, vamos lá? 1, 2, 3. Compaixão me faz eu compreender o estado de outra pessoa e desejar aliviar o seu sofrimento. Vou aqui ser mais claro. Compaixão é eu participar da infelicidade de outra pessoa. Quem é que deseja um negócio desse, irmão? Mas isso é um atributo divino, colocado no nosso coração para compartilhar. Nós estamos vivendo um evangelho seco, só o evangelho seco. E muitas vezes, irmãos, sabe, a gente se promove com dons espirituais,
E eu gosto quando Paulo, porque dá uma pancada no nosso caráter, no nosso ego. Quando Paulo ele fala dos dons e a gente exalta os dons, e é bom os dons, tenha dom, fale em língua, faça o que você quiser, que Deus lhe der, faça. Agora, quando eu olho para a galeria dos dons, ali em 1 Coríntios 12, 13, vai ao 14 lá, o 13 fica no meio, porque o 13 sustenta tudo ali. E é interessante que quando Paulo está finalizando, Paulo diz assim, venham cá vocês, falando aqui, os irmãos compreenderem, está mostrando aqui os dons. Aí ele vai terminando, começando o 13, ele diz assim, e eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Que caminho mais excelente é esse? Aí ele começa a falar do capítulo 13, da galeria do amor. Por quê, irmãos? Porque ele diz que cessará tudo, porque é o amor que sustenta, é o amor que vai prevalecer. E isso aqui, participar da infelicidade de outra pessoa é terrível, mas compaixão é isso. Compaixão é eu participar da infelicidade, das tragédias de alguém, é eu sentir a dores da pessoa, é eu sentir na pele o que ela está sentindo, é eu sentar com ela e chorar com ela. Nós estamos longe disso, nós não estamos fazendo isso. Pastor Carlos, Senhor, talvez eu seja o pior. Nós estamos precisando melhorar. Será que nós estamos fazendo isso? Será que a gente está fugindo dessas pessoas? Olha o sacerdote, olha a figura do sacerdote, é muito parecida com a igreja. A igreja é o sacerdote de Deus. Estou aqui textualizando, não estou dizendo que é isso. Os profetas aqui, teólogos, não estou falando, mas estou pegando uma figura, é uma representação da igreja. E ele está passando por longe, está passando de largo, aqui, irmãos. Agora a pergunta é que vai me confrontar, vai me dar uma pancada agora. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que evangelho é esse que eu estou bem vestido, eu estou com a mesa farta, eu estou com tudo dando certo, está uma mil maravilha, mas eu tenho consciência, eu sei que eu conheço, que eu sei o endereço dessa pessoa, que eu sei o que é que ela está passando, que a tragédia está lá e eu sei onde é, e eu estou passando por largo. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Isso nos confronta, que dá vontade de dizer assim, Paulo, não veio mais para a doutrina não. Mas nós estamos sendo tratados por Deus, não é de doença física não, nós somos tratados por Deus na doença no espírito, sabe, na nossa alma, porque isso deixa a nossa alma doente quando ela não tem esse sentimento. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim, participe das minhas infelicidades também. Vocês têm coragem de dizer isso? Participe da minha tribulação, participe dos meus sofrimentos, das minhas decepções, participe, porque quando o banquete estiver pronto, quando as coisas estiverem boas, também você vai participar. Mas participa daí também, irmão. Eu poderia aqui pregar só esse ponto aqui para a igreja, porque o nosso referencial é Cristo. E a Bíblia, eu cito para vocês aqui sempre, quando a Bíblia, eu acho que é 1 Pedro ou é 2 Pedro, aí os irmãos vejam aí, está na Bíblia, capítulo 2, versículo 6, quando Pedro ele vai dizer que nós temos que andar como Jesus andou. Nós temos que imitar. Paulo vai falar isso em vários textos. Então, aqui, irmãos, ó, quem é a igreja aí? Levanta a mão e dá glória a Deus. Quem é a igreja? Nós somos igreja. Eu quero ser igreja, irmão. Eu quero ser igreja salva. Vamos ler um texto de Jó, vamos? Capítulo 6 de Jó.
versículo 14, eu acredito. Capítulo 6, versículo 14. Vamos ler comigo? A igreja dá para enxergar daí, não dá? Olha o que é que diz aí. Ao que está aflito, devia o amigo, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. 1, 2, 3. Ao que está aflito. Bora? Vocês estão cansados aí? 1, 2, 3. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão. Agora tu vai tirar o amigo e vai dizer eu, tá bom? Ao que está aflito, devia eu mostrar compaixão. Nós estamos aqui, ó. Nós fugimos de pessoas que é problemática. Nós fugimos de pessoas que está em tragédia. Nós fugimos de pessoas, irmãos, sabe, que está nesse perfil aqui, a gente foge. Eu me levanto e eu digo assim, hoje eu vou ser, hoje eu vou ser o dia que mais eu vou ter compaixão. Eu vou buscar uma pessoa que mais está passando por luta na igreja. Eu vou passar o dia com ela. Eu vou dizer para ela, minha irmã, falando das irmãs aqui, dos irmãos, meu irmão ou minha irmã, eu sei que você está passando, eu quero passar o dia com você hoje, o dia todo com você. Pastor, mas eu não tenho nem o que comer, eu vou passar o dia de fome com você, eu vou sentir o que é passar fome com você. Quem pode dizer amém? Segunda atitude diferente na vida cristã, se baseando dentro desse texto. Diga comigo assim: o samaritano foi um bom próximo para o necessitado que estava ao seu lado, ou no seu caminho. Versículo 29, lê comigo aí. Vamos lá, o 29 diz assim, ó. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? O problema aqui, eu acredito que deveria ser perguntado de forma diferente. Quem é meu próximo? Ou talvez seja assim: será que eu sou um bom próximo? Será que nós temos sido um bom próximo? Ou estamos ainda perguntando quem é meu próximo? Irmãos, hoje está bem diferente a doutrina, mas foi isso assim que Deus foi me dando aqui, ó. O problema, sabe o que é? É porque sempre nós estamos perguntando: quem é meu próximo? Não pergunte isso, diga assim: eu sou um próximo. Você vai encontrar muita gente. Está faltando próximo, e está sobrando quem é meu próximo. Quem está entendendo aí? Misturei tudo. A gente não consegue encontrar quando a gente não identifica, porque a gente fica perguntando, e quando a gente pergunta, a gente encontra os próximos que a gente quer encontrar. Quem é o meu próximo hoje? Eu vou dar uma lista aqui, só gente boa, porque eu encontro esses. Esse homem aqui encontra uma pessoa que ele não conhecia, uma pessoa que talvez o sacerdote, o levita, que provavelmente se esperava deles, como se esperar de um samaritano dentro dessa cultura aqui? Tinha que se esperar de um levita, de um sacerdote. O levita era o seu ajudador, era aquele que servia. É igual a igreja aqui, é igual a igreja, irmãos. Esse mundo que está aí, pessoas, eles esperam coisa melhor de nós. E nós, irmãos, temos
temos a responsabilidade dada por Deus. Deus entregou nas nossas mãos, e nós precisamos executar isso. Nós temos que deixar de ser uma igreja religiosa. E quando eu digo isso, estou falando só daqui não, estão me assistindo aí. Eu estou aí praticamente no mundo inteiro, através da internet. Nós, igreja, estamos muito recuados e estamos distantes daquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós estamos acomodados, nós estamos sem coragem de dizer assim: eu sou igreja, porque para mim ser igreja, eu tenho também que executar a obra de Deus. E não é só expulsar demônio, é sarar as feridas. Não é só profetizar, é colocar óleo. Não é só, queridos, cargos, é levar nos ombros. Olha o que é que a Bíblia diz, eu gosto muito desse texto. Olha esse texto aqui de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Eu gosto muito desse texto e vocês sabem disso. Olha aqui, aprende comigo. É bem prático, aqui não tem muita teologia, né, lá profunda que a gente vai pegar aqui um dicionário, não. É prático. Se encontrar alguém aqui, vai de carro, pergunta o que é que a pessoa está sentindo, se está caindo lá. Se tem uma mulher com um meninozinho, bota ela dentro do carro, leva ela, vai deixar em casa com a tua esposa, claro. Isso é igreja. Olha o que é que diz aqui. Mas, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhar o tal com espírito de mansidão. O evangelho é muito prático, irmãos. Nós não estamos vivendo a praticidade do evangelho. Nós estamos gostando muito de um sistema religioso. O sistema religioso é muito bom, entre aspas, porque ele tira, sabe, irmão, o peso da responsabilidade. A nossa responsabilidade. Olha o texto aqui. Eu não preguei no começo aqui, porque o começo, Jesus perguntou para aquele homem foi muito irônico. Conhecia a lei, e Jesus sabia disso. Jesus disse para ele: o que está escrito aí na lei? E ele vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele vai dizer. Aí o segundo ele vai dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vai dizer assim: então lhe diz, respondeste bem, tu sabeste disso, tu tem o conhecimento da lei. Olha para mim aqui, irmão, você tem o conhecimento da palavra. Jesus está dizendo mais ou menos isso para ele. Jesus vai dizer assim: ó, faz isto também. E é um dos últimos pontos que nós vamos citar aqui. Já estou adiantando. Jesus vai dizer para ele assim: não adianta, uma palavra assim bem cearense, e assim para todo mundo entender, Jesus está dizendo assim: não adianta você conhecer a Bíblia todinha, não adianta você fazer um curso de teologia, fazer bacharelado, pastor Carlinho, e não praticar o que está escrito. Jesus estava dizendo isso. Não adianta. É bom conhecer e praticar, porque Tiago vai dizer isso na sua carta, capítulo 1, versículo 22. Tiago diz que a gente não deve ser só ouvinte, mas praticante da palavra. Está escrito, isso é muito forte, né, irmão? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. A gente se engana, irmão. A gente acha que a gente está abafando, né? A gente prega aqui e tal. Tem dia que Deus nos usa, tem dia que Deus não usa. Tem dia que a gente desce aqui, a não sou nem crente. Deus não usou, não fez nada. Aí tem dia que Deus só falta a tampa da chaleira voa, e a gente sai daqui. Aí o Espírito Santo diz assim: faz igual ele não está aqui hoje não, faz igual o Davizinho. Que a gente pensa que se resume nisso. Não se resume nisso não, gente. Não se resume nisso. E nós estamos acostumados com isso. Nós estamos acostumados, é bênção, é bênção, é bênção.
É bênção nada, irmãos. Não é bênção não. Eu contei uma história para vocês, não vou contar de novo. Porque eu era dessa igreja quase 30 anos. Escuta o que eu vou dizer aqui. E eu andava aqui, sei lá quantos quilômetros, 5 quilômetros. Eu e a esposa com 5 meninos. Irmão, era interessante que os irmãos passavam de carro. Os irmãos passavam e buzinavam. Eles passavam e buzinavam. Eu dizia, meu irmão, para esse carro, me dá uma carona aí. Estou com 5 meninos aqui, os meninos tudo vermelho no sol. Depois da escola bíblica. Sabe? Meu Deus, que negócio é esse? E o camarada ia praticamente no meu caminho. Irmãos, evangelho, vocês pensam que evangelho não é isso? É. Evangelho é isso. É a gente compartilhar, sabe? O que Deus, Ele faz no nosso meio é para ser compartilhado. Glória a Deus. O que Jesus nos ensina é que aqueles que são salvos, escute isso aqui, ó. A doutrina hoje está um pouco forte, né? Mas vamos lá. O que Jesus nos ensina é que aqueles que são salvos devem andar nas boas obras. Vocês querem repetir isso comigo? Fecha os olhos e trava os dentes. Diz comigo assim, ó. Jesus nos ensina que aqueles que são salvos devem andar nas boas obras. O que Jesus está fazendo aqui com esse, não é exaltando o que o samaritano simplesmente está fazendo. Porque nós, muitas vezes, nós pecamos, não só por fazer alguma coisa, mas nós pecamos por não fazer, deixar de fazer. E o que é que nós estamos deixando de fazer, que está complicando a nossa fé com Deus? Se a igreja começar a entender isso, nós vamos começar a ver uma igreja fortalecida. Vocês sabem, irmão, que às vezes a gente pode fazer isso, esse cordão de 3 dobra, fortalecer alguém que está ao nosso lado, e a gente muitas vezes não faz, porque eu não estou me preocupando com o segundo, porque eu estou bem. E Paulo é forte demais quando Paulo fala sobre isso. Paulo diz, Filipenses 2:4, Paulo diz, ele vai dizer que tenhamos em nós, né? 4 e 5, Paulo vai dizer, primeiro 4 ele vai falar sobre o próximo. No 5 ele vai dizer, tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aqui, ó. Quem é que nessa noite aqui se levanta e tem desejo de ajudar pessoas? Pastor, isso existe? Existe. Ajudar as pessoas, fazer as boas obras. A Bíblia diz que nós fomos criados para isso. Olha o texto, Efésios 2:10 diz isso. É muito forte esse texto. A Bíblia diz que nós fomos criados para as boas obras. Está aqui, ó. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Dá uma olhadinha aqui para mim. Isso aqui está acontecendo com você? Olha para mim aqui, está acontecendo isso com você? Eu não vou nem virar para cá não, porque aqui o caldo é mais grosso, não os irmãos podem ir. Se isso aqui não está acontecendo na vida do pastor Carlinho, e nem na sua, nós estamos precisando melhorar, avaliar nossas vidas. E acabou-se. Pastor, não vai vir mais ninguém terça, vem, porque é Bíblia que eu estou pregando. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Nós não estamos precisando aqui de carochinho para sentir arrepio. Eu vou pregar para sentir arrepio. Rapaz, hoje foi tão bom, me arrepiei todo. Não se arrepie não. Pratique o evangelho, pregue as boas novas, viva as boas novas de Deus, faça o bem, estenda as mãos, seja misericordioso, seja amoroso, tenha compaixão.
É isso que a gente precisa. A última lição que Jesus nos ensina, no verso 36 e 37, é que ninguém consegue ser um bom próximo sem praticar os mandamentos de Deus. É aqui, vou finalizar. Jamais eu executarei a vontade de Deus se eu tiver desalinhado a minha vontade com a vontade de Deus. Escuta isso aqui, olha aqui para mim. Jamais eu vou praticar isso aqui, ser um bom próximo, se eu não consigo executar os mandamentos de Deus. Eu vou conseguir isso? Vou nunca. Não vou. Porque é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que quando eu executo, quando eu estabeleço na minha vida, isso vai acontecer praticamente naturalmente. Mas se eu não faço isso, irmãos, olha o que é que ele vai dizer. Volta aqui o versículo, os primeiros versículos. Ele vai dizer: e respondeu. Jesus faz a pergunta, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou executar um negócio desse? Isso aqui, irmãos, é justamente aquilo que Jesus vai ensinar os discípulos no capítulo 5, o Sermão da Montanha. Agora, como isso é difícil, porque os mandamentos de Deus, irmãos, ele é segurança para nossas vidas. Eu digo para a igreja, para mim finalizar aqui, e nós vamos orar. Tem um texto na Bíblia que Deus nos exorta, porque uma coisa, irmãos, o sistema religioso, ele entrou muito dentro do coração de muitas pessoas, e nós achamos, eu já tive até mesmo de discutir com pessoas, porque elas acham que elas conseguem amar a Deus fora da palavra. E eu não consigo achar outra maneira de eu amar a Deus se não for na palavra. Os mandamentos de Deus são segurança para nós, para a igreja. Qual é a segurança da igreja? É a palavra de Deus. E quando a gente cumpre isso aqui, versículo 37, vou encerrar lendo o 36 e o 37, vamos lá. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem, que caiu, aí ele vai responder, que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então, aí vem a ordem. Aí Jesus vai dizer para ele, ó: vai, procede tu de igual modo. Por que que Jesus no versículo 26 ele vai dizer como tu interpreta a lei? Porque Jesus estava dizendo, já está estabelecido. Jesus estava dizendo, não é uma invenção você ter compaixão, você ser misericordioso, você fazer o bem, você ter boas obras. Não é uma invenção, já está estabelecido, já está no mandamento, já está no decreto de Deus, está aqui. Como você interpreta a lei? Jesus estava dizendo para ele, e ele interpretou bem. Só faltava executar, praticar. Glória a Deus. Que nessa noite a igreja de Messejana, ela possa nessa noite entender isso, e nós possamos executar a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa. Quando a gente cumpre a palavra, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E a igreja só é reconhecida como igreja quando ela faz a vontade de Deus. Se a gente faz a vontade de Deus, a gente ama Jesus. Se a gente faz a vontade de Deus, a gente somos igreja. Se a gente não faz a vontade de Deus, a gente não conhece Jesus. É muito forte isso, mas é verdade. Está escrito isso, né? Um tema bem
João 14, 21 e o 23. E eu encerro aqui, para a gente orar. João 14, 21. Leiam comigo, por favor. Leiam lá, vamos. Aquele que tem os meus... Peraí, de quem é esses mandamentos? Quem é? É de Jesus mesmo? Está na palavra, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse guardar eu já expliquei para a igreja o que é. A gente pega a Bíblia e nunca lê mais a Bíblia, bota dentro do guarda-roupa. Guardar aqui é conhecer. Aquele que guarda, aquele que conhece, esse é o que me ama, porque eu conheço. Se eu não conheço, eu não amo. Eu tenho que conhecer. Você namora com uma pessoa que você está conhecendo ela. A sua esposa se ama porque você conhece ela. Então vamos lá. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. O versículo 23 vai dizer assim, ó. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará, novamente, olha o que Jesus está falando aí, guardará a minha palavra. Aquele que me ama, ele conhece a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Mensagem de Jesus para a igreja. E eu acredito que produzirá em vocês, porque não é a minha palavra, é a palavra de Jesus. Fiquemos em pé. Aleluia. Glória a Deus.